Nas margens do século XIX, no coração do engenho de Riacho Grande, em Ipioca, distrito de Maceió, nasceu Floriano Vieira Peixoto. A história do Marechal de Ferro começa em 30 de abril de 1839, no seio de uma família numerosa, como um dos 10 filhos de Manuel Vieira de Araújo Peixoto e Ana Joaquina de Albuquerque Peixoto. No entanto, ainda recém-nascido, sua vida tomou um rumo inesperado. Floriano foi entregue ao tio e padrinho, o coronel José Vieira de Araújo Peixoto, um senhor de engenho influente, que assumiu sua criação. Com melhores condições financeiras, José proporcionou ao jovem Floriano uma educação sólida, marcada pela disciplina e rigor. Seu primeiro contato com os estudos ocorreu em regime de internato no Colégio Espírito Santo, em Maceió, onde concluiu o ensino primário. Aos 16 anos, a determinação de Floriano o levou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no Colégio São Pedro de Alcântara para completar o ensino secundário. Mas foi em 1857 que o destino militar de Floriano começou a se delinear. Como voluntário, ele ingressou no 1º Batalhão de Artilharia a pé e no ano seguinte foi admitido na prestigiada Escola Militar do Rio de Janeiro. Ao concluir o curso, em 1861, já como segundo tenente, ele dava os primeiros passos de uma trajetória que o marcaria como uma figura central na história brasileira. A Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais brutais da América do Sul, foi o palco onde Floriano consolidou sua reputação militar. Em 1865, o jovem oficial seguiu para o Rio Grande do Sul, integrando o 1º Batalhão de Voluntários da Pátria. Este batalhão, criado para reforçar as forças do Exército Brasileiro, foi crucial em diversas batalhas. Entre os campos de Tuiuti e Tororó, Lomas Valentinas e Angostura, Floriano demonstrou coragem e liderança. Ao término do conflito, em 1870, sua bravura foi reconhecida com a promoção a tenente-coronel. Apesar de sua dedicação à carreira militar, Floriano não negligenciou os estudos. Após retornar da guerra, concluiu o bacharelado em Ciências Físicas e Matemáticas, fechando com êxito sua formação acadêmica. Em 1872, casou-se com Josina Vieira Peixoto, sua prima e filha de seu pai adotivo, formando uma família numerosa com 8 filhos. Entre os anos de 1874 e 1884, Floriano acumulou experiência em diversas posições de comando, como à frente do 3º Regimento de Artilharia a Cavalo e no Arsenal de Guerra de Pernambuco, onde inspecionou unidades militares na região Nordeste. Sua trajetória administrativa atingiu um novo patamar quando foi nomeado presidente da província de Mato Grosso em 1884. Durante pouco mais de um ano no cargo, ele apoiou a indústria extrativa do mate e adotou políticas controversas, incluindo ações repressivas contra indígenas que ameaçavam Cuiabá. O espírito republicano de Floriano ficou evidente no dia do golpe republicano, em 15 de novembro de 1889. Encabeçando a segurança do Visconde de Ouro Preto, ele recusou a ordem de atacar os revoltosos. Sim, mas lá tínhamos em frente inimigos. Aqui somos todos brasileiros, justificou sua insubordinação. Este momento crucial revelou não apenas sua lealdade ao Brasil, mas também sua adesão ao movimento republicano, culminando na prisão do Visconde de Ouro Preto e na sua ascensão como vice-presidente durante o governo de Deodoro da Fonseca. Floriano não era apenas um militar habilidoso, mas também um estrategista político. Sua habilidade em navegar as águas turbulentas da política o levou a assumir o cargo de ministro da Guerra em 1890. Porém, foi em 1891 que seu papel no cenário nacional atingiu o auge. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, Floriano ascendeu à presidência do Brasil, em um contexto marcado por intensos debates sobre a legalidade de sua posse, devido ao artigo 42 da Constituição de 1891. Com uma liderança firme e decisões que dividiam opiniões, Floriano consolidou sua imagem como o consolidador da República.
Sua gestão enfrentou desafios monumentais, incluindo a pacificação de uma nação ainda em transição do Império para a República. Mas sua história estava apenas começando a revelar os contornos de uma figura que, para muitos, simbolizaria tanto o autoritarismo quanto a resiliência de uma jovem república. Floriano Peixoto, já consolidado no cenário político e militar, assumiu a presidência em novembro de 1891, em meio a uma grave crise política. Sua posse gerou controvérsias devido à Constituição de 1891, que determinava que, em caso de vacância na presidência ou vice-presidência, antes de 2 anos do período eleitoral, novas eleições deveriam ser realizadas. Apesar das críticas, Floriano argumentou que a própria Constituição abria exceções e sua liderança rapidamente se tornou sinônimo de centralização e força. Seu governo, que durou até 1894, foi marcado por medidas econômicas e políticas enérgicas que buscavam estabilizar o país após o tumultuado início da República. Uma de suas primeiras ações foi reverter o decreto que dissolvera o Congresso Nacional, garantindo a continuidade do poder legislativo. Além disso, ele promoveu o controle de preços de gêneros alimentícios e aluguéis, numa tentativa de mitigar os efeitos da crise financeira causada pelo estouro da bolha do encilhamento. No entanto, essas medidas não agradaram a todos. O apoio que Floriano vinha conquistando começou a se fragmentar, especialmente entre os que acreditavam que novas eleições presidenciais eram necessárias para legitimar seu governo. Em março de 1892, essa insatisfação culminou no Manifesto dos 13 Generais, um documento que denunciava o autoritarismo de Floriano e pedia sua substituição. Sua resposta foi rápida e severa. Ele mandou prender os signatários do manifesto, reafirmando seu controle sobre as Forças Armadas e o governo federal. As tensões políticas deram lugar a conflitos armados em 1893, com a eclosão simultânea da Revolução Federalista, no sul do país, e da Segunda Revolta da Armada, no Rio de Janeiro. A Revolução Federalista foi um movimento liderado por opositores ao governador Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul, que buscavam descentralizar o poder e implementar ideais mais liberais. Floriano, no entanto, viu na revolta uma ameaça à jovem república e reagiu com dureza. Sua repressão violenta contra os rebeldes consolidou sua fama como o Marechal de Ferro, uma alcunha que o acompanharia por toda a história. Ao mesmo tempo, a Segunda Revolta da Armada desafiava sua autoridade no Rio de Janeiro. Liderada inicialmente pelo almirante Custódio de Melo e posteriormente pelo almirante Saldanha da Gama, a revolta representava o descontentamento da Marinha com o governo centralizado de Floriano. A situação atingiu um ponto crítico quando os rebeldes ameaçaram bombardear a capital federal. Floriano, novamente demonstrando sua firmeza, resistiu às pressões e recebeu apoio estratégico dos Estados Unidos, cujo poder naval foi essencial para romper o bloqueio imposto pelos revoltosos. A vitória sobre a Segunda Revolta da Armada, em 1894, marcou um ponto de virada em seu governo. Floriano não apenas reafirmou sua autoridade como presidente, mas também consolidou seu poder sobre as Forças Armadas e reforçou o papel do Exército na manutenção da ordem republicana. Essa centralização de poder, embora eficaz para conter rebeliões, gerou críticas de diversos setores da sociedade, especialmente daqueles que defendiam uma maior autonomia dos estados. A figura de Floriano, no entanto, transcendia o papel de líder político. Ele se tornou o símbolo de uma nova era para o Brasil, em que a República buscava afirmar-se como um sistema estável e funcional. Seu culto à personalidade, conhecido como florianismo, foi o primeiro fenômeno político republicano a girar em torno de uma figura pública no país. O florianismo mobilizou apoiadores de diversas partes do Brasil, especialmente entre os militares e as elites políticas
que acreditavam na necessidade de um governo forte para consolidar a República. Ao longo de seu mandato, Floriano demonstrou um notável equilíbrio entre estratégia militar e política. Ele entendia que sua sobrevivência no poder dependia de alianças estratégicas, mesmo com grupos que, a princípio, pareciam antagonistas. Um exemplo disso foi seu acordo tácito com o Partido Republicano Paulista, que, embora representasse a elite agrícola e tivesse diferenças ideológicas com Floriano, apoiou seu governo em troca de estabilidade política e econômica. A cidade de Nossa Senhora do Desterro, em Santa Catarina, foi renomeada para Florianópolis em 1894, em homenagem ao presidente. A mudança de nome, embora controversa, representava o impacto duradouro de sua liderança no imaginário nacional. Floriano Peixoto havia se tornado mais do que um líder. Ele era um símbolo da força e resiliência da jovem República Brasileira. O terceiro ano de governo de Floriano Peixoto consolidou sua reputação como um dos presidentes mais controversos e emblemáticos do Brasil. Em 1894, a Revolução Federalista e a Segunda Revolta da Armada já haviam sido sufocadas, mas os métodos utilizados para alcançar a vitória não escaparam de críticas severas. A repressão violenta empregada por Floriano durante esses episódios gerou um legado de divisões e debates históricos. Um dos eventos mais emblemáticos de seu governo foi o estado de sítio decretado em abril de 1892, em resposta às manifestações de seus opositores. Floriano não hesitou em prender manifestantes e deportar outros para regiões isoladas, como a Amazônia. Sua postura autoritária culminou em um confronto direto com Rui Barbosa, um dos maiores juristas da época. Quando Rui ingressou com pedidos de habeas corpus em favor dos detidos, Floriano ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal, deixando clara sua disposição de manter a ordem a qualquer custo. Esse autoritarismo não era apenas fruto de uma liderança enérgica, mas também de sua visão sobre o papel do governo em tempos de transição. Floriano via a centralização do poder como uma necessidade para consolidar a República. Essa abordagem estava alinhada com as influências positivistas que permeavam a elite militar da época, embora ele mesmo não fosse um adepto fervoroso da ideologia. Ainda assim, Floriano compreendia o valor das alianças políticas. Sua relação com o Partido Republicano Paulista, por exemplo, foi um equilíbrio de interesses. Enquanto o PRP via em Floriano uma garantia de estabilidade para a jovem república, ele dependia do apoio dos cafeicultores paulistas para manter seu governo. Essa dinâmica exemplifica a habilidade política de Floriano em navegar por um cenário cheio de tensões e contradições. Embora seu governo fosse marcado por um forte culto à personalidade, Floriano também enfrentou oposição de setores que desejavam maior descentralização do poder. Os liberais, especialmente aqueles ligados às elites agrícolas de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, viam no Marechal de Ferro um obstáculo às suas ambições de maior autonomia regional. Apesar disso, Floriano manteve sua posição firme até o final de seu mandato. Em 15 de novembro de 1894, Floriano entregou o cargo ao primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. Seu afastamento marcou o fim de uma era de liderança militar direta na presidência e abriu caminho para novos modelos de governança na República Brasileira. Floriano, porém, não se afastou das memórias nacionais. Ele continuou a ser reverenciado como o Consolidador da República, um título que ele próprio destacou em seu testamento político. Em seu testamento, Floriano exaltou os jovens e os militares que, segundo ele, carregavam no coração o verdadeiro amor pela pátria e pela República. Suas palavras finais ecoavam sua crença na continuidade dos ideais republicanos e no papel central do Exército na consolidação dessas instituições.
Floriano Peixoto faleceu em 29 de junho de 1895, em sua fazenda em Ribeirão da Divisa, no atual município de Barra Mansa, Rio de Janeiro, vítima de cirrose hepática. Sua morte marcou o fim de uma vida dedicada à construção de um Brasil republicano, mas seu legado continuaria a dividir opiniões. Para alguns, ele foi um herói que manteve a República unida em tempos de crise. Para outros, sua liderança autoritária deixou marcas profundas na história política do país. A memória de Floriano vive em lugares que levam seu nome, como Florianópolis, antiga Nossa Senhora do Desterro, e Floriano, no Piauí. Sua efígie foi estampada em cédulas de cruzeiros, e ele foi retratado na arte e na cultura popular, incluindo adaptações literárias e cinematográficas. Mais do que um homem de seu tempo, Floriano Peixoto tornou-se um símbolo das complexidades e desafios do nascimento de uma república. Se você chegou até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história fascinante. E, claro, inscreva-se no canal Rádio Miura, deixe seu like, compartilhe este vídeo e continue nos acompanhando para explorar outras figuras históricas que ajudaram a moldar o Brasil. A história de Floriano Peixoto nos ensina que o poder, quando exercido com firmeza, pode tanto unir quanto dividir uma nação. Que lições você tira dessa jornada?